boa tarde. Saúde, amada igreja, com a santa paz do Senhor Jesus. A você, meu irmão, a você, minha irmã. Não sei aonde vai chegar esta palavra, algo que o Senhor colocou nesta tarde em meu coração para fazer. Nós sabemos que nós somos instrumentos do Senhor, não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas estamos aqui para fazer a vontade de Deus na nossa vida. Amém? Peço que você receba essa palavra em nome de Jesus. Medite quando tiver um tempo na palavra do Senhor, pois a palavra do Senhor, ela enriquece, ela nos traz conhecimento, trazendo conhecimento para a nossa vida, ela modifica o nosso ser, porque a cada dia nós precisamos entrar mais e mais na presença do Senhor para que possamos alcançar a graça dele na nossa vida. Sendo assim, eu vou ler em 1 Samuel, capítulo 16, o versículo é o primeiro, que é a parte B. Foi quando Deus falou para Samuel: enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Aqui é uma palavra gloriosa, aonde Deus escolheu um jovem chamado Davi, que era filho de Jessé, para que ele seria rei em Israel. Davi era um jovem que cuidava de ovelhas do seu pai, tomava conta no pasto dessas ovelhas. Porém, Davi era um homem segundo o coração de Deus, tanto que Deus escolheu ele para ser rei. E quando Samuel foi na casa dele, Davi, era ele mais 7 irmãos. Davi era além de ser o mais novo, ele era muito pequeno em estatura. E Samuel, sendo assim, olhou para a aparência dos irmãos, que eram muito bonitos, formosos, grandes, que aos olhos de Samuel, ele acreditava que eles estavam prontos para ser rei. Porém, Deus olhou para Samuel e disse: Samuel, não atentes para a aparência. E aí foi quando ungiu todos que estavam na casa, e Samuel perguntou a Jessé: tem mais algum? E Jessé, que era o pai de Davi, falou: tem o meu filho mais novo que está no pasto cuidando das ovelhas. E então Samuel manda chamar, e quando Davi chegou, Deus falou para ele: é esse. Então Davi foi ungido rei. Porém, a vida de Davi, ela não mudou do dia para a noite. Ela mudou no tempo do Senhor. No tempo do Senhor, tudo fez acontecer. Amém? Então, muitas vezes, Deus, ele vem, ele fala algo para nós, ele acrescenta no nosso coração aquela fé de que ele é conosco, que ele está cuidando de tudo. Porém, a gente acredita que se o Senhor falou, as coisas vão ter que acontecer amanhã. E ainda a gente não se contentando, a gente acredita que a gente fazendo certas coisas, a gente vai ajudar e é como se a gente fosse ajudar o Senhor a cumprir na nossa vida aquilo que ele prometeu. Davi, ele tinha tanta fé em Deus, ele tinha tanta fé no Senhor, que ele foi ungido rei, mas ele continuou cuidando das ovelhas do seu pai. E ainda, passando-se os dias, o rei Saul, que recebia demônios, os servos dele falou que tinha um jovem que tocava harpa, e o rei Davi mandou chamar, o rei Saul mandou chamar a Davi. E Davi ainda ia no palácio, além de cuidar das ovelhas dele, do pai dele, ele ia para o palácio tocar harpa, para que Saul pudesse receber paz e ser liberto daqueles espíritos que os atormentavam. Então, muitas das vezes, o que a gente faz? A gente vai no culto de 2 horas e ali a gente recebe aquela palavra, recebe aquele louvor. Aquele dia Deus falou comigo, aquele dia o Senhor tocou no meu coração, encheu meu coração de alegria. Porém, no outro dia a gente acorda e nada acontece, porque Deus falou. Deus, ele não deixou de falar. Porém, as coisas não é no tempo que a gente acha que tem que ser, e nem da forma que a gente acredita que vai ser. Porque muitas vezes a gente desenha aquilo que o Senhor falou e a gente acredita que vai ser daquela forma. E aí a gente se entristece novamente, né?
o rei Davi, ele não tinha essa fé motivada por algo que ele achava que foi Deus que falou, né? Ele não tinha essa fé motivada num culto de 2 dias que ele foi, de 2 horas que ele foi. A fé dele estava no Senhor. A fé dele estava na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz na nossa vida. Ela faz. Muitas das vezes, a gente não acredita na palavra do Senhor. A gente apenas acredita naquilo que a gente ouve. Não estou dizendo para você que você não tem que acreditar. Deus usa homens e mulheres na igreja, com certeza. E é por isso que nós temos que ir lá. Porém, a sua fé não deve estar baseada naquilo ali somente. A sua fé tem que estar baseada na palavra do Senhor, que é a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai ver que o Senhor fala com você o tempo todo. O Senhor fala comigo o tempo todo. Em João 5, capítulo 8, havia em Jerusalém um tanque que chamava Betesda, que ali ficava uma grande multidão de enfermos, entre cego, manco, coxo, todo tipo de enfermidade, esperando para que as águas se movimentassem, porque o anjo vinha, movimentava as águas e ali a pessoa tinha que entrar ali naquele momento para poder ser curada. Então eles ficavam ali aguardando. Porém, um dia Jesus olhou para um homem que ele estava há 38 anos deitado sobre uma cama. Agora pensa você comigo. Esse homem estava há 38 anos deitado. E quando o anjo vinha, movimentava as águas, não tinha ninguém que empurrasse ele, não tinha ninguém que ajudasse ele a descer aquelas águas. Então ele nunca era curado. Mas Jesus veio, achou graça nele e olhou para ele e perguntou: tu crê? Tu queres ser são? E ele logo respondeu para o Senhor: Senhor, mas não tem ninguém que me ajude a descer quando o anjo vem tocar as águas. E Jesus olhando para ele e disse: levanta-te, pega a tua cama e anda. Logo aquele homem creu naquela palavra do Senhor, pegou a cama dele e andou. E ele foi curado para a honra e glória. Não precisou que ninguém o levasse, não precisou que ninguém pegasse na mão dele. Apenas uma palavra do Senhor Jesus disse: pega a tua cama e anda. E ele creu naquela palavra que Jesus disse para ele. Então Jesus, ele não está à tua vista, você não está vendo ele, porém ele está aqui, ele está aí para te dizer: qual é a tua cama hoje? O que te impede de caminhar na presença do Senhor? Você foi ungido, assim como o rei Davi. Você pode ainda não ter unção de diaconado, você pode ainda não ter unção de presbítero, você ainda não tem a unção dada pelo homem, porém você tem a unção de Deus. Veja que Davi, Deus olhou para ele, ou seja, Deus já havia ungido ele, mas fazia-se necessário que o homem vinha e ungisse ele para que fosse feito a obra de Deus por completo na vida de Davi. Mas nesta tarde, você é ungido do Senhor. Não pegue a sua fé e fique baseando somente no culto que você vai. Aquela palavra que você ouviu lá no culto, quando você sair dali, olha para o céu e fala: Senhor, que essa palavra fique cravada no meu coração. Porque se essa palavra ficar cravada no teu coração, você não vai esquecer. Você vai lembrar que o Senhor falou com você. Se você lembrar que o Senhor falou com você, você não vai se entristecer, você não vai abaixar a tua cabeça, porque ainda que os teus olhos não vejam, o Senhor, Ele te falou. Lembra do que o Senhor te falou. Lembra-te do que o Senhor te prometeu. Lá no Salmo 91 fala, tudo palavra de ordem: 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Senhor já está falando que você não serás atingido. Então, por que temes?
Lá em Isaías 45 está escrito: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Aqui o Senhor está falando que se você entrar na presença dele, que se você fazer o que ele quer para a tua vida, se você entender o que ele tem para a tua vida, todos os caminhos serão endireitados. Em 2 Crônicas 7,14, fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei seus pecados e sararei a tua terra. Essa terra que o Senhor está falando é o que? É o coração. Muitas vezes a gente deixa muitas coisas entrar no coração. Por quê? Porque a gente não está nos caminhos que o Senhor quer que nós estejamos. Nós precisamos saber o que o Senhor quer para mim. Nessa tarde, põe teu joelho no chão, olha para o céu e fala: Senhor, o que tu queres de mim? O que tu queres que eu faça, Pai? Porque o Senhor, muitas vezes, ele tem um caminho, mas a gente quer, por teimosia, a gente quer trilhar os nossos caminhos. A gente acredita que se eu fizer isso está nos projetos do Senhor. Então, se a gente não tem certeza, entregamos nossa vida para Deus e falamos: Senhor, quais são os teus projetos para mim? Quando a gente descobre quais são os projetos do Senhor, e ainda que a gente ache que esses projetos estão demorando, o Senhor está ali guardando. O Senhor está, aleluia, nos preparando. Se você ler a Bíblia inteira, a Bíblia vai dizer que é palavra de ordem. É o Senhor quem fala. Quando o Senhor disse: haja luz, não habitava ninguém na terra, somente Adão. Ou seja, o Senhor disse: haja luz. Então o Senhor já deixou a palavra para nós. A palavra, o Senhor, ele é fiel à palavra dele. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra do Senhor está aqui para mim e para você. A gente serve a Deus, mas muitas vezes a gente não crê na palavra. A gente tem que crer na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é palavra que ela é um livro. Como o livro do primeiro ano, ele tem um livro específico para as crianças começar a aprender a ler, começar a aprender a escrever. Assim é a palavra do Senhor na nossa vida. É por isso que a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita para quê? Para a gente ler, para a gente entender, porque através da Bíblia, você começa a ler a Bíblia, o Senhor começa a te revelar o que Ele quer para a minha e para a tua vida. Amém? Que nesta tarde o Senhor venha abençoar você, o Senhor venha abençoar a mim, o Senhor venha abençoar as nossas famílias, que você venha se despertar para o Senhor, que você venha ser canal de bênção para as pessoas, porque quando nós entendemos o Evangelho do Senhor, a gente para de se preocupar com aquilo que quer para nós, mas a gente passa a se preocupar com outras vidas, porque essas vidas ainda estão perdidas. Então a gente tem que trazer elas para o Senhor. Nesta tarde você é canal de bênção, você é ungido do Senhor. Somente creia, entregue os teus caminhos ao Senhor, creia nele e ele tudo fará. Amém? Nesta tarde eu sou grata por esse momento e eu quero orar por você, tá bom? Receba a palavra, receba a oração e creia que Deus ele te ungiu. Deus ele te ungiu para que você leve as almas perdidas, as almas cansadas, ao aflito. A palavra do Senhor, a palavra que cura, salva e liberta. Amém? Vamos orar. Jesus querido, Jesus amado, nesta tarde, Senhor, aqui estou para fazer o teu querer, aqui estou para fazer a tua vontade. Ó Jesus, vidas, Pai, nesse momento, Senhor, quantas se encontram perdidas, ó Pai, porque não sabem, Jesus, para onde ir, porque não sabe, Deus querido, Deus amado, o que fazer. Ó Pai querido, mas a tua palavra, Senhor, é luz, meu Deus, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra, Senhor, que leva, é a tua palavra, Jesus, que nos ensina.
Ó Pai querido, ó Pai amado, visita, Pai, essas vidas, meu Deus. Entra, Senhor, com providência na necessidade de cada uma. Abre porta, Jesus, aonde não há porta, Senhor. Pai querido, sara, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor já levou consigo, Pai, todas as nossas enfermidades. E se nesta tarde, Pai, esta pessoa tomar posse, Pai, dessa palavra, ela será curada. Oh, Jesus querido, Jesus amado, muitas vezes, Pai, baseamos a nossa fé, Senhor, naquela palavra que tu dá um tempo determinado para todas as coisas. Sim, Senhor, há um tempo determinado para todas as coisas. Porém, Pai querido, Pai amado, esse tempo, Deus, é o tempo que o Senhor deixa para que nós entramos na tua presença, Pai. Esse tempo, Jesus, é a preparação para que possamos entender aquilo que tu tens, Jesus, para cada um de nós. Oh, Pai querido, oh, Pai amado, o Senhor Jesus é o Senhor Jesus do tempo já. Oh, Senhor, o Senhor, aquele ladrão, Pai, que estava na cruz, quando ele se arrependeu, Jesus falou para ele: ainda hoje tu estarás no meu reino junto comigo. Oh, Pai querido, se essa vida, Pai, se entregar a ti, se essa vida, Pai, se arrepender, Pai querido, Pai amado, oh Deus, o Senhor é o Deus do já. O Senhor entra na necessidade, o Senhor cura, o Senhor sara, Pai, o Senhor liberta. Oh, Jesus é o Senhor, Pai, quem faz todas as coisas. Deus querido, ó Deus amado, que esta palavra, Senhor, vá, meu Deus, e produza, Senhor, um resultado para a qual foi mandada, Senhor. Abençoa, Pai, as nossas vidas. Abençoa, Pai, o nosso ministério, Jesus. Unja-nos, ó Pai, cada dia na Tua presença. Leva-nos, ó Deus, ao necessitado e ao oprimido. Em nome de Jesus. Amém? Então, fica na graça, fica na paz. Que o Senhor Jesus, amém, abra a tua mente, abra os teus olhos para que você possa ver que Ele é quem faz todas as coisas. E se você entregar os teus caminhos ao Senhor, Ele tudo fará e não haverá preocupação, porque nós temos a fé que o Senhor está no controle da nossa vida. Amém?